No filme Warriors, Os Selvagens da Noite, em um futuro indeterminado em Nova York, as gangues de delinquentes juvenis se reúnem numa convenção. O líder do principal grupo prega a união entre eles, pois juntos poderão controlar a cidade. Afinal, o contingente deles é maior do que a força policial. Mas algo dá ruim e os Warriors têm que enfrentar as outras gangues. Aqui no Brasil, hoje, os membros de 3 gangues também se reuniram pregando a união, pois juntos poderão controlar o dinheiro do país. Foi o almoço do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. No cardápio estava uma proposta para manter os poderes do STF e papar o nosso dinheiro. Será que vai dar indigestão? Representantes dos 3 poderes se reuniram nesta terça-feira em um almoço no Soviético Tribunal Federal, organizado pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O almoço, uma iniciativa do Barroso, tem como objetivo garfar o seu dinheiro, aplacar a tensão entre os poderes, que aumentou depois de o tribunal suspender as emendas impositivas, usadas pelos congressistas para sustentar suas amantes, fortalecer suas bases. Participaram do almoço só pessoas muito boas que querem o seu bem. Todos os ministros do STF, os presidentes da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco, além do garoto de recados da Dilma Jorge Messias, o Bessias, Rui Costa e o Procurador-Geral da República Paulo Gonet. A preocupação de toda essa turminha com certeza é a democracia e como servir melhor aos brasileiros. De jeito nenhum que a preocupação deles é a PEC que limita decisões monocráticas de ministros que o Lira tirou da gaveta. Com certeza eles também não estavam preocupados com a medida que autoriza o Congresso a cassar decisões do STF, que o Lira também pôs para funcionar. E adivinha? Durante o almoço, as 3 gangues, instituições, chegaram a um acordo. E quem vai pagar a conta? Você! Olha o alívio do Barroso. Não, na verdade foi uma construção coletiva em que o Supremo, eu em nome do Supremo manifestei as preocupações que nós tínhamos. Em seguida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou as preocupações do Senado, o presidente da Câmara manifestou as preocupações da Câmara dos Deputados e os ministros Rui Costa e Jorge Messias apresentaram as visões do Executivo. E aí conseguimos construir coletivamente, ninguém chegou com nenhuma proposta pronta, construímos coletivamente as soluções possíveis. É preciso que se tenha em linha de conta os limites e possibilidades do Supremo. O Supremo não participa de negociação política propriamente dita. As questões políticas são decididas pelo Congresso e pelo Legislativo. As nossas preocupações eram de natureza constitucional e institucional, quanto, como falei, a transparência, rastreabilidade e correção da aplicação desses recursos. E quanto a esses pontos, eu acho que nós chegamos a um acordo satisfatório. Ou seja, ao sair de uma negociação política, o presidente do Supremo declara que o Supremo não participa de negociação política. É igual ir a uma churrascaria e dizer que não gosta de carne. O famoso não acreditem nos seus olhos. E o Bolsonaro, chefe do executivo, representante da nação, foi condenado porque se reuniu com embaixadores. Mas o que esperar do cara que outro dia mesmo disse que o STF se tornou um poder político? O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário.
Só para ficar bem claro, Executivo, Legislativo e Judiciário não representam mais poderes separados, que operariam como freios e contrapesos em relação aos outros. Agora são a mesma coisa. É isso. Tudo pelo bem da democracia. Uma democracia que vai ficando cada vez mais desagradável, como a da Venezuela. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. STF e sua atuação política. Se as emendas eram irregulares, eles deveriam castrá-las, mas não ir negociá-las. Se eram legais, não deveriam negociá-las, era só deixar funcionando. De toda forma, a reunião foi um evento político e o STF não poderia participar. Sim, eles chegaram a um consenso. Qual consenso? Vamos arrancar até o último centavo do povo e torná-los escravos. Os caras não vão pôr fim ao orçamento secreto e ainda vão criar um órgão para cuidar dele. Esse é o maior esquema de transferência de riqueza direta da história. Não tem a menor vergonha na cara. Os capachos da Globo News estão aliviados, mas nem tanto. Basta ver como a Chatuza Neri reclamou, porque ela quer que todo o controle do dinheiro fique na mão de 9 dedos do Lulinha. Para mim, não resolve um problema crucial de separação dos poderes. Não resolve. Existe um desequilíbrio de poder entre os poderes, claro, absoluto. E quem tem menor poder aí nessa história é o poder executivo. Tem que ser sempre linear. Não pode um ter mais poder do que o outro. Perfeito. E eu não acho que o governo recupera metade do que havia perdido para a gula do legislativo brasileiro. Então, acho que é um acordo que dá mais transparência às emendas, isso já é um ganho, afinal de contas, um ganho para a sociedade, mas ele não ataca um outro ponto fundamental que causa um distúrbio enorme no nosso presidencialismo, que é devolver a execução do orçamento para o executivo. A execução do orçamento não pode ficar a cargo do legislativo. O governo teria, isso eu vi de muita gente no próprio Supremo Tribunal Federal, que apresentar um cardápio de programas, um cardápio de projetos e o Congresso, esse sim, dizendo, esse não vale, esse não vai, esse aqui a gente topa votar, mas só se for com algumas mudanças. Não me parece que é isso que está acontecendo. Então, eu não vejo aqui uma grande notícia para o governo. Eu vejo pedaços de boas notícias diante do cenário super cinza que estava configurado. Mas essa não é uma avaliação final. Eu ainda quero ver, ao longo desses 10 dias, o que vai acontecer de negociação. Se você me permitir. Tanto se fala em transparência, né? Falando em transparência, o almoço foi gravado? Não, né? E por que agora todo mundo chama isso de emendas PIX, emendas impositivas? Não era orçamento secreto? E claro que você quer a grana com o Lula, Natuza. Ele é o seu patrão, né? Duvido que você diria isso se o presidente fosse o Bolsonaro. Já o William Vac não ficou feliz, não. Representantes dos 3 poderes marcaram almoço em Brasília para discutir a relação. Como muita coisa é resolvida na capital federal, não faltam lá bons restaurantes, é até possível que o grupo de convivas, formado pelo presidente do Judiciário, pelo presidente do Congresso, pelo presidente da Câmara e pelo chefe da Casa Civil, que está representando o presidente da República, é provável até que ele chegue a algum tipo de acordo sobre o cardápio, mas é o máximo que se pode esperar. O que realmente está na mesa é de enorme abrangência, é definir quem manda. A questão que motivou o almoço, a questão das emendas impositivas dos parlamentares, suspensa pelo Judiciário contra a vontade do Legislativo, isso é só fachada. Judiciário e Legislativo aumentaram suas prerrogativas e seus poderes de fato, enquanto o Executivo perdeu espaço e poder. Isso não é novo, mas vem se tornando grave e acabou se transformando numa chamada condição estrutural da nossa política. Na prática, o Brasil passou por um sistema esquisito, jabuticaba, uma espécie de semipresidencialismo. Tem 2 primeiros ministros que são os chefes das casas legislativas e, em cima deles, os poderes supremos do Supremo Tribunal Federal. O confronto entre poderes, isso aí já era uma característica do nosso sistema de governo. Hoje é um confronto de poderes em torno disso exatamente, dos seus poderes.
É até possível que um bom almoço traga algum arranjo circunstancial. Tipo, as emendas ficam mais transparentes. Para onde elas vão, pode-se combinar melhor entre o Executivo e o Legislativo. Talvez até o Supremo diga que vai se meter menos nas questões políticas. O problema central, porém, continuará sendo o mesmo. Quando se disputa quem manda, estamos não diante de uma crise apenas, mas de um desarranjo institucional. Difícil esperar que qualquer questão de fundo, seja ela política, social, econômica, possa ser resolvida num cenário desses, muito menos num almoço. Agora é tentar adivinhar qual foi a moeda de troca. Blindar o Xandão? Dar para trás nas PECs que diminuem os superpoderes do STF? Talvez não. Na última hora veio a notícia de que Carol de Tone, presidente da CCJ, não baixou a cabeça e colocou para discussão a proposta que limita os poderes do STF. A outra proposta, que permite ao Congresso suspender atos do Supremo, também irá para discussão. Resta saber se isso irá adiante. Eu espero que sim. Não podemos mais recuar. A hora é essa se quisermos resgatar nossa liberdade. Como no filme Warriors, as gangues mais violentas do Brasil tentaram fazer um acordo de paz. Mas se uma delas não cumprir, vai ter briga. E quem ganha somos nós. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei um beijo nas crianças, coisa com a mulher, tudo isso foi de graça, irmão. E agora, Siqueira? A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de dinheiro pra comprar um foguete nas crianças e um monte da mulher. O resto é só fé. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.